querido, Pai amado, querido Jesus, que o Senhor, meu Deus, entre nessa noite. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, presidente apóstolo Fernando, vice-presidente Bispa Simone Cordeiro de Farias. Estamos aqui em nome do Espírito de Deus. Estamos invocando o Espírito Santo. Estamos invocando todo o exército de Deus. Desça aqui. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ó nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos a cair em tentação. Teu rei é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos lá. Olha, povo de Deus, não brinca com Deus. Não brinca com quem? Com Deus. Deus não é bom. Quem pensar que Deus é bom e brincar com Ele, leva a tromba. Você vai ver a palavra. Vocês que estão ouvindo a palavra, chegando aqui agora, vocês vão ouvir e vão ver quem é Deus. Vão ouvir e vão ver quem é Deus. Porque muita gente prega aí, ah, meu Deus, eu fiz isso, Deus me perdoa. Perdoa não. Não fez. Ah, eu fiz um mal a alguém, eu vou mandar. Não. A Bíblia diz bem claro, quando a pessoa lhe fizer o mal, não deseja o bem a ele, não. É bíblico isso. Porque a mão de um homem de Deus que ele tem para abençoar é a mesma mão que tem para quê? Amaldiçoar. É bíblico. Vê se eles pregam. Não. Mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito. Porém, Faraó negou, mandou prendê-lo em Riblim, na terra de Amati, que não reinasse em Jerusalém. Impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó negou. Colocou Eliaque, filho de Josias, como rei em seu lugar. De Josias, seu pai, mudou o nome dele para Joaquim, mas levou Joaquim com sede para o Egito, onde ele morreu. Veja, o tributo de Deus é obrigado, mas ele não observa isso. Não. Joaquim entregou aquela prata e aquele ouro a Faraó, mas para dar esse dinheiro, segundo a ordem de Faraó, Joaquim estabeleceu um imposto sobre a terra do povo. Da terra exigiu prata e ouro de cada segundo as suas posses para o dar a Faraó. Negou. Gente, preste atenção à palavra. A palavra de Deus, ela é séria. Quem tiver uma cura, que tiver uma libertação, pode sair curado aí na hora. Porque Deus está falando. Que a Bíblia diz, fechado é o livro e aberto é a boca de quem? De Deus.
quando ele diz: o reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebidita e era filha de Pedierais e de Ramum. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. Ó, você presta atenção à Bíblia. A Bíblia todinha, pouca gente, eu acho que não tem 1% que fez bem para o Senhor. Tudo mal para o Senhor. Mas tudinho dançou. Tudinho morreu. Não escapou um. Ó, capítulo 24, versículo 1. Foi durante o reinado de Joaquim que Nabucodonosor, nosso rei da Babilônia, veio contra Judá durante 3 anos. Joaquim foi servo de Nabucodonosor. Servo. Mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Joaquim bandos de caldeus, serias, moabitas, e moabitas eles os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio dos seus servos profetas. Olha, eu sou profeta. Deus tem vezes que manda dar um recado a uma pessoa e ele não quer. Né, minha amiga? Não quer. Acha que é eu que estou falando. Não. Né, Maria? Né? Né, Mariazinha? Né, irmão Júnior? Eu digo a ele, olha, não saia. Ele não sai. Vê se o irmão, o meu culpado ali viajou. Viajou não. Porque podia ter se acidentado. E ainda era pior, quando ele diz assim: na verdade, isto aconteceu com Judá, por ordem do Senhor. Ordem de quem? De Deus. Olha o que eu vou repetir. Na verdade, isto aconteceu com ele, com o profeta, com ordem de Judá, por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Moisés. Ó, todos os pecados cometidos por quem? E Moisés não era um homem de Deus? Errado. Fez errado para Deus, paga. Não adianta, porra, não adianta estar mentindo. Vocês, pastores, vocês crentes, estão mentindo. Vocês vão pagar um preço muito alto. Porque mentir para o povo é pecado. Também por causa do sangue inocente que eles derramaram, mal com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Porque eles mataram meio mundo de gente inocente. E Deus não perdoou. Ah, mas Deus perdoa. Quem disse isso a vocês? Quem contou essa mentira? Ah, eu matei 1, matei 2, matei 3. Vou aceitar Jesus e Jesus vai me perdoar. Aonde? Aonde, porra? Tu matou 1, o Pai de Deus vai te perdoar. Tu matou 1 inocente. Agora a palavra também diz que aquele que matou para não morrer, Deus botou ele numa cidade, se construíram cidades, a cidade do homicídio, para ninguém tocar nele. Porque ele matou por legítima defesa. Quanto aos demais atos de Joaquim e todo o que fez, não está tudo escrito no livro da história do rei de Judá.
Joaquim morreu e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Você está vendo a diferença? Está vendo a história, meu irmão? O rei Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo que era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Efrante. Esse Efrante aqui é o que atravessava quem? O jardim do Éden. Tem que entender a Bíblia, Maria. Não só é passar por cima. Quem sou eu por meio dessas professoras? Para elas eu sou analfabeta. Porque a gente tem que ter muito conhecimento com Deus. O reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 30 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusita e era filha de Elnata, de Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai havia feito. Joaquim tinha feito o quê? Mal aos olhos de quem? De Deus. É igual a vocês, é igual a nós. Nós fazemos as coisas mal aos olhos de Deus. Nós roubamos, nós matamos, nós se prostituímos, nós usamos drogas, nós se bebedamos, porque a Bíblia não proíbe que ninguém beba, não. O que não pode é se embriagar. Quem é que bebe para não se embriagar? Não existe. Não existe. Não existe, isso é mentira. Um dia se embriaga. Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. Por que isso? Levou cativo? Porque vivia errado na presença de quem? De Deus. Mude a vida de vocês. Está chorando, hein? Mude a vida de vocês. Mude a partir de agora. Não diga sou crente, não. Isso é safadeza. Até Satanás é crente, porque não obedece à lei. Então diga, eu a partir de hoje, eu sirvo ao meu Deus. Só a Ele que eu vou dar honra, que eu vou dar glória. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos citavam. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos e seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, levou cativo. Isso agora eu me lembrei aqui agora. O evangélico, o crente, diz que a Babilônia é a igreja católica. Não é, rapaz. A Babilônia era o reinado. São tão desgraçados, tão mentirosos, que empurram na cabeça dos otários e os otários comem. Vem pro meu lado? Vem. Meu amigo, eu aprendi a Bíblia. Não é uma Bíblia que eu estou lendo, não. Aqui tem um monte, ó. Só aqui tem duas, ó. Cada uma maior que a outra. Tudo eu já li. Não estou aqui de boneco, não. Eu estou aqui porque eu conheço. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real
conforme o Senhor tinha, lascou-se Nabucodonosor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Lascou-se Sadã, o rei adorou-se. Quem mexeu nas coisas de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Está vendo isso aqui tudo? Tudo aqui é de Deus, isso aqui foi tudo dado. Mexa numa coisinha dessa. Mexa para ver se você não passa 6 anos correndo e o cacete nas costas. Mexa, que eu já provei. Olha quando ele diz: Nabucodonosor levou cativo toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes e todos os artifícios, ferreiros, ao todo 10.000, ninguém ficou, não ser o povo pobre da terra. Vê aí, quando eu falo aqui que Deus não gosta de pobre, gente quer dizer que é mentira. Aí, levou todo mundo e deixou os pobres. Por que os pobres? Porque eles não acreditam em Deus. Toda pessoa que não acreditar em Deus e praticar a vontade de Deus, ele é o quê? Pobre. Rico é aquele que acreditar em Deus. Não tem doença no mundo que Deus não cure. Não tem. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Até Satanás obedece a Deus. Levou cativo de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, e a mãe do rei e as mulheres, desde os seus oficiais e os homens príncipes da terra. E o rei da Babilônia levou cativo para a Babilônia todos os homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artifícios e ferreiros, de todos eles os traidores para a guerra. O rei da Babilônia construiu rei em seu lugar, de Joaquim, tio por termo, desde a Matania, mudou o nome dele para Zedac. Olha, gente, a Bíblia relata que o nosso nome aqui na terra é esse registrado, mas para Deus não é. Por exemplo, Sará, para Deus é Sara. Deus é Sara. A gente tem outro nome. Para Deus ele conhece a gente por outro nome. Certo? O rei de Zadac, de Judá, Zedac, tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Anatil e era filha de Jeremias de Líbano. Edac fez o que era mal aos olhos, segundo tudo Jodac havia feito. Olha, não tem um que... Hein? Não tem um que escape. Veja lá, Abraão, o nome de Abraão não é Abraão, é Abraão. Deus mudou para Abraão. Vocês estão vendo? A queda de Jerusalém foi por causa da ira do Senhor. Ai, Deus tem ira? Para vocês não tem, tem? Olha. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu
a ponto de os rejeitar de seus prazeres. Seguiste, rebelou-se contra o rei da Babilônia. Vamos lá ver o que vai acontecer com a Babilônia. Aí o cacete agora vai variar. Que tem vezes que você está troncho, todo errado, e você não sabe por quê. Você praticou coisas que não eram dignas do olho de Deus. E Deus não precisa de Satanás não, para ele dar cacete não. Ele mesmo dá. E dá do pesado, porque ele tem um espírito mau do lado dele, à esquerda dele. E tem um espírito de luz à direita dele, está na Bíblia. Aconteceu que no 9º ano do rei de Zedeque, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todos o seu exército sitiaram-se a cidade e construíram rampas de ataques ao redor dela. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei de Zedeque. Ao 9 dia do 4º mês, quando a cidade se havia apertado pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada, embora os caldeus estivessem em volta da cidade. E todos os homens da guerra fugiram de noite pelo caminho do portão, que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedeque e o alcançou, mas nas campinas de Jericó, e todo o exército desde se dispersou e o abandonou. Então Zedeque foi preso e levado ao rei da Babilônia em Rabaque, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedeque na frente dele. Então lhe furaram os olhos e amarraram-no no corrente de bronze e o levaram para a Babilônia. Está vendo quem era o povinho? Vocês estão vendo quem é o povo de Deus? Dá para vocês entenderem? Dá para ver, meu povo do outro lado, que eu esqueci mais de vocês, que tudo que prega aí é mentira, que é o povo que está na live, aqui está mandando todo mundo inteiro. Vocês estão entendendo? O cativeiro de Judá. No 7º dia do 5º mês, o 19º ano de reinado da Nabucodonosor, rei da Babilônia, na minha Medobozorotá, chefe da guarda, servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e ele queimou a casa do Senhor. Ele queimou o quê? A casa de Deus. Quem foi que fez essa casa de Deus? Salomão. Foi gastada milhões e milhões de madeira, de citrinos. E o palácio real também, como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as
sonhos importantes. Todo exército dos cananeus que está com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebozaradim, chefe da guarda, levou cativo os restos do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e os restantes do povo, da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem virbeadeiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como o suporte e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia, e levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os receptores de incenso e todos os utensílios de bronze com que se montravam o chefe da guarda, e levou também os braseiros, as bacias e tudo que fosse de ouro ou de prata, quanto às duas colunas do mar de bronze e aos suportes que Salomão havia ter feito para a casa do Senhor, e o preço do bronze de todos esses utensílios. Quer dizer, eles acabaram com tudo que tinha feito para Deus. O que é que eles vivem na situação hoje lá? Mal. E era incalculável a altura de uma coluna, e era de 2 metros. Sobre ela havia uma capital de bronze de 1 metro, e tinha de altura a obra rede, abridor de redes, e as romas sobre os capital. Ao redor toda era de bronze, e se murete. Esta era a outra coluna com a rede. Quer dizer, rede já vem há milhões de anos. Não é da agora. Os idiotas vêm dizer, não, rede começou. Não, rapaz. Rede vem da Babilônia, vem do Egito. Tudo, a maioria que a gente tem aqui, veio tudo dele lá. O chefe da guarda também levou cativo cereais, Zumo, sacerdotal, Sofonas, segundo sacerdote, os 3 guardas da porta da cidade. E ele levou um oficial que era comandante das tropas da guarda da guerra, 5 dos conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como os escravos, chefe do exército, que alistavam o povo da terra. Esses 7 homens do povo do lugar que estava na cidade, Nebozaradim, ao chefe da guarda, levou o rei da Babilônia e Rebim, e o rei da Babilônia os matou, e ali mesmo Rabim, na terra de Amati. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, e ele morreu com o governador Gedali, filho de Azã, filho de Zafé. Gente, tem que parar por aqui. Em cima da hora. Olha, gente,
aqui vai começar a bagaceira. Aqui vai começar. Você acha que Deus vai deixar isso em vão? Nunca. Vocês vão ver o que é Deus. Agora eu pergunto a vocês, quem tem a paciência de estar pregando a Bíblia todinha? Mostra primeiro, para todo mundo estar ouvindo. Hoje eu discuti com uma mulher, conversei. Ela, parece que ela é minha pastora, sei lá, ou pastora nenhum, entende? Primeiro, pastora não pode existir. E comecei a conversar com ela e eu dizer a ela que Deus não perdoava ninguém. Ah, perdoa. Eu digo, nunca perdoou. Nunca Deus perdoou ninguém. Errou com Deus, paga. Mas onde está o perdão? Eu digo, no Velho Testamento não tem. Mas Jesus não perdoa. Eu digo, a senhora quer comparar Jesus com Deus? Aí ela veio dizer que Jesus era o Ômega, o homem, o primeiro, e eu digo que a senhora já está mentindo. Porque isso aí é Deus. A senhora já está mentindo. Volte a estudar a Bíblia. Volte a fazer o que Deus está mandando dizer na Bíblia. E esse Deus que a gente conhece ele, é um Deus bom, mas ele é um Deus justiceiro. Ele é um Deus que ele diz bem claro, olho por olho, dente por dente. Ele não é um Deus de dizer você vai ter paz, não. Você errou, você paga. Pode não pagar hoje, não pagar amanhã, mas daqui a um ano você paga, 2 anos, 3 anos. Porque a medida de Deus, gente, a balança de Deus, ela é fiel. Ela não tem 2 pesos, nem 2 medidas. É um peso só e uma medida só. Você vê essa história de Deus aqui. Quanto gastaram para fazer essa casa de Deus? Salomão gastou milhões de toneladas de ouro, milhões de toneladas de bronze, milhões de toneladas de prata, milhões de madeira de cetim, veio de cedro, veio de outros países no navio, transportado nas costas para fazer isso. Mas eles não ouviam a palavra de Deus. É como hoje. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem quer, meu povo, do outro lado, ouvir a palavra de Deus? Só um doido como eu, tem essa coragem de enfrentar vocês, enfrentar a humanidade. É como o irmão Júnior diz aqui, o Senhor está batendo de frente contra o povo, contra a mentira, contra a hipocrisia. Eu estou batendo contra os políticos, contra os feiticeiros, contra os macumbeiros, contra os pastores, que são os piores feiticeiros que tem, contra os padres que são mentirosos, que até hoje vem pregando mentira para o povo, não prega o Evangelho. Porque desde a hora que você não prega o Evangelho, você está pregando o quê? Mentira. E aí, vocês vão para onde? Nós vamos para onde? Como nós vamos criar nossos filhos? Eu deixei de andar na igreja católica desde a hora que eu comecei a ler a Bíblia. Liguei para estar errado, estou caindo fora. Porque eles não têm coragem de pregar a Bíblia, eles são tão miseráveis que eles mandam uma pessoa ler a Bíblia. Não é eles que pregam, porque eles têm medo. Por que é que o padre não casa? Não tem jeito, não sabe. Para não dividir a riqueza da igreja com a mulher. Nem o padre, quando é padre mesmo, ele tem carro, o carro que ele compra é da igreja, ele paga o carro é da igreja. A casa que ele tiver é da igreja, o dinheiro que ele tiver é da igreja. Ele não tem direito a nada. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ó nós cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Mostra aí. Olha aí, pô. Não esconda o rosto, não. Não esconda o rosto, não. Porque Deus está querendo que Ele mostre a vocês. Mostra aqui os irmãos, irmãs, todo mundo. Isso é para o crescimento da igreja. Isso é para o crescimento de Deus. Não é meu crescimento. Vocês estão tudo enganados. Eu já sou grande. Chega você logo. Bagaceira tem que ser logo grande. Bora. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus. Abençoa-se. Em nome de Jesus. Amém. Aí. Libertação, vem cá tu. Levanta, rapaz, daí, levanta esse braço. Que tu não podia fazer, vai. Levanta em nome de Jesus. Baixa. Levanta. Em nome de Jesus. Tu tá vendo, velho? Quem é Deus aqui? Os olhos. Bora. 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 Agora sai dele. Sai dele. Tira esse alejo dele agora. Agora. Agora, aquele agricultor sofredor. Bora. Tira esse ABC dele. Vai. Você vai ficar bonzinho. Pode sentar tranquilo. Você está com o costume do braço. Mas levanta o braço. Levanta o braço agora. Tenha medo não, pode levantar, rapaz. É porque o braço dói mais. Não, dói não. Isso é psicologicamente. Levanta que Deus vai te curar totalmente. Olha aí, desinchou, olha. Desinchou mais não está inchado. Porque esse pé não é maior do que esse outro. Não, para mim não existe esse papinho. Chega. Bota para gerar, não tem isso não. Bora. Chega. Bora, Maria. Tem que mostrar ao povo o que a gente faz. Ontem eu me perdi em ter gravado você. Devia ter gravado, para botar para o povo ver o que é poder de amor. Bora. 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 Terminar. Bora. Derruba. 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 Derruba o quê? Bora. Segura por Deus agora essa batão. Bora, baixinho. A ignorância nasceu e mora aqui. Ó. Tem que mudar, ser nova pessoa. Tem que mudar, ser nova pessoa. Quem trouxe alguma oferta e quiser ir colocando aqui, bora, Simão, terminou. Bora. Ignorância.